O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a validade do indulto de Natal editado por Michel Temer no fim do ano passado. A concessão é uma prerrogativa do presidente da República para beneficiar detentos no fim do ano durante período de festas, mas esse indulto é cercado de polêmica, o indulto do ano passado, porque pode beneficiar pessoas que estão envolvidas na Lava Jato. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente atendendo a Jovem Pan agora, está conosco o procurador da Lava Jato em Curitiba, Roberson Pozzobon. Procurador, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Bom dia, Vila, Thiago e todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Procurador, de que forma o Ministério Público se preocupa com essa decisão que o Supremo pode tomar? Porque a gente sabe que o indulto é uma prerrogativa do presidente da República e existem críticas de que o Supremo teria entrado nessa discussão, mas de qualquer forma, se esse indulto realmente for concedido, ampliado dessa maneira como se fala desde o ano passado, de que forma a Lava Jato pode ser prejudicada em relação a isso? Perfeito. Bom, o indulto, ele nada mais é do que um perdão presidencial para uma série de réus condenados que preenchem determinados requisitos. O que aconteceu foi que esses requisitos, ao longo dos anos, se tornaram cada vez mais brandos, cada vez mais leves, até o ponto em que, no fim do ano passado, chegaram a um limite insustentável. Por exemplo, os decretos de indulto natalino após a deflagração da Operação Lava Jato. Em 2014 e 2015, se exigia dos réus não reincidentes o cumprimento de 1/3 da pena, pelo menos. Em 2016, primeiro decreto de indulto do presidente Michel Temer, esse limite baixou para 1/4 da pena. E em 2017, ele baixou para inacreditáveis 1/5 da pena, ou seja, 20% da pena é suficiente para que um réu condenado por crimes graves vá para casa, saia da cadeia. Então, não só esse, como outras questões, por exemplo, no decreto do ano passado, deixou de existir um limite máximo de condenação a ser indultado, que antes era de 12 anos, e uma série de circunstâncias levaram a Procuradoria-Geral da República a ajuizar uma ação no Supremo, justamente questionando esses fatores. Essa ação ela foi distribuída para o ministro Barroso, que entendeu por tornar mais rígidos os requisitos do indulto. Então, nós estamos dentro de um caso muito particular de excessivo perdão presidencial para réus que praticaram delitos de toda espécie, sobretudo delitos de corrupção. É algo muito particular. Procurador, bom dia, Marco Antônio Villa, procurador. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Tendo em vista o que o senhor disse, quais são os prejuízos diretos à Operação Lava Jato para esse possível indulto? Bom, eu vejo, na verdade, prejuízos imediatos e futuros. Sim. Porque a decisão que se decidirá hoje na sessão pelo Supremo, pelo plenário do Supremo, ela não só repercutirá sobre o indulto de 2017, o que gerará a soltura de diversos réus, mas também, muito provavelmente, inspirará o indulto que está no forno do Planalto, o indulto de 2018. Então, se o Supremo Tribunal revogar a decisão do ministro Barroso e entender válidos os requisitos bem leves fixados no decreto de 2017, e se esse mesma redação do indulto for repetida em 2018, ao menos 21 dos condenados Operação Lava Jato seriam perdoados e sairiam da cadeia antes do tempo. Então é algo muito trágico para a operação e não só para a operação. Ele passa uma mensagem de que o Brasil não está adequadamente combatendo a corrupção, passa uma mensagem de que a situação carcerária caótica brasileira está sendo tratada a qualquer custo, mediante geral. Deixa eu perguntar uma outra questão para o senhor. Desses 21 prováveis que o senhor... tem algum nome desses que acabaram, por uma série de razões, ficando mais conhecido do grande público? Vou por ordem alfabética. Sim. O primeiro deles ativo, por exemplo, o ministro Antônio Palocci. Sim. É um réu que chama atenção por já ter sido ministro. Também podemos destacar, por exemplo, o caso de um operador financeiro que foi investigado em diversas operações, não só em Curitiba, como em São Paulo e no Rio de Janeiro. O operador Adir Assad seria o outro beneficiado também pelo indulto. Existem, assim, tanto corruptores quanto corrompidos sendo beneficiados por esse indulto que prevalecem os critérios da lei e não os critérios fixados pelo ministro Barroso. Procurador Roberson Pozzobon, o que o senhor espera a partir do ano que vem com o ministro Sérgio Moro?
na pasta da Justiça e tentando dar esse foco de combate à corrupção, ampliar o foco de combate à corrupção, pelo menos apesar de todas as tentativas do Congresso de não aprovar, por exemplo, as 10 medidas de combate à corrupção, o senhor acha que ele no Ministério, a Lava Jato, de uma certa maneira, continuará fortalecida? Acredito que sim. Nós precisamos sempre ter em mente que a Operação Lava Jato ela é um caso grande de investigação de corrupção, mas ela é um caso. Ela tem limites de atribuição, de competência, ela investiga um conjunto limitado de fatos. E sempre falamos isso, ela não tem a possibilidade de alterar o sistema legislativo, que é às vezes muito permissivo ou insuficiente para o combate à corrupção. Então, quando o Sérgio Moro assumiu ou aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça, ele o fez com a intenção justamente de priorizar a aprovação de pacotes de medidas que enfrentem o complexo fenômeno da corrupção nos seus múltiplos aspectos. Então, enfrentar a prevenção da corrupção, a busca pela recuperação do dinheiro desviado, a desburocratização do Estado e uma série de outras circunstâncias. E fazendo isso a partir do Ministério da Justiça, com autonomia para fazer isso, será, sem sombra de dúvidas, um grande avanço. E só para a gente fechar, essas tentativas do Congresso, no caso de mudar a lei de execuções penais, nessa reta final da atual legislatura, isso preocupa de que maneira o Ministério Público? Olha, eu vejo de uma forma muito preocupante essas tentativas desesperadas de aprovação de projetos que vão na contramão do combate à corrupção nesse fim da legislatura. Como nós podemos observar, nessas eleições, houve uma grande demanda da população brasileira a fortalecimento do combate à corrupção. E diversos deputados foram ou não foram eleitos com base nessa pauta. E o que nós estamos assistindo hoje no Congresso Nacional, infelizmente, é a propositura ou a retomada de projetos de lei que estão na contramão do combate à corrupção. Por exemplo, o projeto de lei da ficha limpa, o projeto de lei, esse projeto de lei de autoria do senador Calheiros, que foi aprovado em 2017 e agora foi retomado com regime de urgência para que seja aprovado, ouvindo-se inclusive acerca de comentários de condicionamento, de inclusão na pauta ao Sérgio, ao presidente da casa. Então, são questões muito preocupantes, né? Mas como o próprio Sérgio Moro colocou, essa é uma questão complexa que merece ser debatida com calma, aprofundada e não aprovada às pressas. Conversamos na Jovem Pan com o procurador da Lava Jato em Curitiba, Roberson Pozobon. Procurador, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Muito obrigado, Thiago, Vila, a todos os ouvintes. Um bom dia.